Bem-vindo ao podcast Fé Extraordinária. Te ensinamos a desenvolver uma fé que gera milagres. Acredite, tudo é possível ao que crê. Graça e paz, queridos. Que bom ter vocês aqui com a gente em mais um podcast Fé Extraordinária. É uma alegria estar aqui. Hoje o nosso papo tem um convite bem direto, sabe? Pense nas possibilidades. Um convite poderoso mesmo. E essa nossa conversa, ela foi inspirada, sim, nas reflexões do livro devocional Fé Extraordinária, do escritor Jonatas Pina. É um material muito rico. Muito bom. Agora, me diz uma coisa. Será que a nossa mente, a forma como a gente pensa, pode ser a maior barreira para a gente viver o que Deus tem para nós? Aquela vozinha do não dá, isso é impossível. Olha, com certeza. Muitas vezes é aí que tudo começa ou termina, né? Pois é. Como é que a gente sai dessa limitação e começa a ver as possibilidades de Deus? Parece que a chave está nos pensamentos mesmo. Tem aquele versículo em Provérbios, o 12:5, né? Os pensamentos dos justos são retos. Exato. Mas o que será que isso significa-se na prática, para a gente ativar essa fé extraordinária? Então, acho que o ponto de partida é entender que ter fé de verdade muda a forma como a gente enxerga o mundo. Não é só, um sentimento bom. É uma lente nova. Uma lente, gostei disso. É, porque onde talvez muitos só vejam, um muro, um beco sem saída, a pessoa com fé começa a ver uma porta se abrindo, sabe? Um caminho que Deus está preparando ali. E essa mudança de visão, ela traz coisas concretas, né? Tipo, mais confiança para seguir, uma esperança que se sustenta mesmo quando tá difícil, traz alegria, otimismo, coisas que não dependem só do que tá acontecendo fora. Sim. E isso, por consequência, abre a mente. Começam a surgir ideias, soluções que antes a gente nem cogitava. É o contrário daquela mente fechada, sabe? Que fica presa no "isso nunca vai dar certo". Entendi. E a fé extraordinária, então, Seria não só esperar que o impossível aconteça, mas ter essa capacidade de ver essa possibilidade antes mesmo dela aparecer. É enxergar com os olhos da fé. Uau! Enxergar antes. Isso é profundo. E aqui acho que a coisa fica interessante de verdade. Como a gente pode estruturar isso? Deixar mais prático. Boa pergunta. Talvez pensar em, pilares, elementos essenciais para viver essas possibilidades. Sim, eu gosto dessa ideia de pilares. Acho que ajuda a organizar. A gente pode pensar em 3, talvez. O primeiro seria justamente esse, a mente da fé que enxerga oportunidades. Ok, a mente. A fé é a chave que abre essa percepção. Como a gente falou de Provérbios, né? O pensamento do justo é reto. Por quê? Porque ele não está alinhado com o que parece limitado, mas com a verdade de Deus, com a capacidade dele que não tem limite. Certo. Que pode acontecer nas brechas de oportunidade que Deus abre e não só ficar remoendo o problema. Entendi. Ajustar o foco, então. Mas aí como é que isso se mantém? Não vira só um otimismo meio frágil, que some na primeira dificuldade? Ótima questão. E aí que entra o segundo pilar, que eu chamaria de o círculo virtuoso da fé e das possibilidades. Círculo virtuoso. Como assim? É porque não é algo parado, estático. A fé te impulsiona a acreditar naquilo que parece impossível, certo? E a buscar isso. Sim. E aí acontece uma coisa muito legal. Quanto mais a gente exercita essa fé, mesmo que seja pequena no começo, mais a gente começa a perceber, a ver novas possibilidades ao redor. Coisas que antes passavam batido. Ah, entendi. Uma coisa alimenta a outra. Exatamente. E quando você enxerga essas possibilidades, o que acontece? Sua fé aumenta. Cria-se um ciclo. Mais fé leva a ver mais possibilidades que, por sua vez, fortalece a fé. É tipo uma espiral para cima, sabe? De confiança, de ousadia. Que bacana essa ideia da espiral. Faz todo sentido. Mas, assim, pensando na prática, onde muita gente talvez trave, não basta só pensar e visualizar, né? Tem que ter algo mais. Com certeza, não basta. E aí que a gente chega no terceiro pilar, que é fundamental. Colocando a fé em ação para a manifestação do impossível. Ação. A palavra-chave. Exato.
Tiago já dizia, né? A fé sem obras é morta. Aquilo que a gente visualiza, a confiança que a gente tem precisa virar passo concreto. A pergunta é, em que área da vida hoje, um pouco mais de confiança em Deus poderia levar a uma ação diferente? Sei lá, começar aquele projeto, ter aquela conversa difícil, mudar um hábito. Sim, dar o passo. Que permite que as possibilidades que a gente enxergou comecem a tomar forma, a se materializar. Deus está agindo, mas Ele age conosco. A gente precisa confiar e ir para frente. Nossa, ficou muito claro agora. Então, para resumir, o caminho para viver essas possibilidades de Deus envolve, primeiro, alinhar o pensamento com a perspectiva dele, como diz Provérbios, depois, entrar nesse ciclo virtuoso onde a fé e a visão se alimentam. E, por fim, o mais importante talvez, agir com ousadia baseado nessa confiança. Perfeito. É sair da mentalidade de limitação e entrar no campo das possibilidades divinas. É sair da arquibancada e entrar no jogo, né? Exatamente. E olha, para quem está acompanhando a gente e sentiu um chamado para dar o próximo passo nessa jornada, quero fazer um convite especial. Primeiro, segue o Fé Extraordinária aqui na plataforma para não perder nada do que a gente compartilha. Isso aí. E mais, deixa um amém aqui nos comentários, a gente quer saber quem está junto com a gente nessa busca por uma fé extraordinária e nós vamos ler e interagir com todo mundo que comentar, tá bom? E se esse papo fez sentido, compartilha, manda para alguém que precisa ouvir sobre as possibilidades de Deus hoje. Com certeza, compartilhar essa mensagem é importante. E tem mais, a gente tem uma comunidade no WhatsApp. Lá a gente posta conteúdo todo dia para ajudar a desenvolver essa fé que gera milagres. É um espaço para a gente crescer junto. O link para entrar está aqui na descrição e para quem está vendo em vídeo, o QR Code está aparecendo aí na tela. Vale muito a pena fazer parte. Muito legal essa iniciativa da comunidade. E para a gente fechar, talvez deixar uma provocação, né? Uma reflexão para cada um levar. Ótimo. Qual seria? Pensando em tudo isso que a gente conversou, qual seria a primeira ação, talvez uma ação pequena mesmo, de fé, que poderia ser tomada ainda hoje para começar a destravar uma nova possibilidade numa área específica da vida? Uma pequena ação hoje. Gostei. Às vezes é só esse primeiro passo que destrava todo o resto, sabe? Excelente pergunta para a gente ficar pensando e agindo. Que a gente possa, de fato, aplicar esses princípios e começar a experimentar as infinitas possibilidades que Deus tem para nós. Amém. Muito obrigado por estarem com a gente em mais um podcast Fé Extraordinária. Continuem firmes nessa caminhada de fé. Até a próxima. Até a próxima, pessoal.